Podem tomar assento. Deus é amoroso. Deus é bondoso. É cuidador. É zeloso. E tem o homem como alvo do seu amor. Ele enviou Jesus Cristo para padecer a morte e a morte de cruz, para que o homem pudesse ser envolvido e alcançado pelo amor dele. Um amor que palavras não conseguem expressar, mas ele existe, apesar de não podermos expressar. Não pode ser expressado, não pode ser verbalizado esse amor, mas ele pode ser sentido. E sendo sentido, ele pode ser visto pelo transformar que ele produz na vida do homem. Agora, o envolvimento deste amor, ele tem origem, a manifestação desse amor tem origem nos céus. Tudo é uma relação dos céus para a terra. É impossível sair algo de nós inaugurarmos essa relação. É impossível nós, com a nossa compreensão, atrair esse amor. Então, o amor de Deus, ele vem porque Deus é um bom pai. Porque Deus é um pai bondoso, misericordioso. Então há toda uma movimentação celestial para o amor de Deus ser derramado, e há toda uma movimentação celestial em nossa estrutura para o amor de Deus ser acolhido. Muitas pessoas distanciam-se do cristianismo por entender que, ou imaginar que o cristianismo é difícil. Tem muitos irmãos que falam, é difícil, não é, viver o cristianismo. Nossa, como é difícil. Não, irmãos. O céu organiza tudo, a porção de amor. E os céus vêm aqui em nós e prepara o ambiente para receber a porção de amor. E o próprio céu agora protege para que esse amor não saia de nós. Coisa difícil é não receber o amor de Deus e viver sob o comando do ódio do adversário. Coisa difícil é não permitir o fluir de Deus, endurecer-se contra o amor de Deus e ter que viver sujeitos à escravidão do adversário. Cristianismo não é difícil. Cristianismo é leve. Jesus começa o relacionamento com o homem dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cristianismo é flutuar, enquanto muitos não conseguem nem mesmo levantar. É leveza, e precisa dessa leveza porque a viagem do cristianismo é em ascensão aos céus. O que nós temos aqui em Atos capítulo 10 é um relato muito forte deste amor. O amor de Deus e a importância da salvação a partir da manifestação de Deus e agora valendo-se de homens. O texto começa dizendo que havia um homem em Cesareia que era um centurião da corte chamada italiana. Centurião falava de um militar que tinha sob o seu comando um pilotão de pelo menos 100 soldados. Centurião, 100 soldados. A Bíblia vai dizer que este homem, até então classificado como ímpio ou como gentil, por quê? Porque não era da linhagem de Israel, não tinha sangue israelita, não era hebreu, não era judeu. Então havia essa separação. E até então acreditava-se que
a salvação era algo exclusivo para os judeus. Aquele homem não se intimidou com esse preconceito instalado. E a Bíblia diz que ele, embora fosse de alta patente social, em função da sua profissão, que, como já bem disse aqui na saudação, o presbítero Wilder, um homem de relacionamentos sociais de alto nível, um homem que tinha pelo menos 100 pessoas ao seu serviço e aos seus comandos. A Bíblia diz que ele era humilde, que ele era temente a Deus, e que ele era um homem caridoso, e que, mais do que isso, ele tinha uma vida de oração. A postura de Cornélio, ela era tão diferenciada, que a família dele toda seguia os passos dele. Então vivia assim, ele, a esposa e os filhos. Mas a postura dele era tão diferenciada, que chega um momento em que até os vizinhos dele passam a ter uma certa... Como que esse homem nesse nível pode se sensibilizar àqueles que carecem de esmola? Como que um homem que já é realizado, bem-sucedido, se vê na necessidade de orar ao Deus daquele povo, que nem o reconhece como sendo digno de orar? Cadê a irmã Tatiana, com a hora nona dela? Cadê? Aí ele fazia jejum até a hora nona. E um dia, na hora nona, comparece um anjo diante dele. Pastor, não estou entendendo. Vocês vão ver o vai e vem, a movimentação de Deus para salvar uma pessoa. O propósito não pode ser anjo, mas se os homens falhar na missão, Deus envia anjo para organizar a falha. Ele não tinha acesso a Pedro, não poderia ter acesso a João, não poderia ter acesso à igreja. Por quê? Porque o sangue dele, a linhagem dele o impedia de aproximar, de ter acesso. Mas no particular, fazendo da casa dele o secreto dele com Deus, ele insiste em fazer caridade, e ele insiste em orar a Deus, e insiste em buscar ter Deus no coração. A hora nona comparece um anjo, e o anjo vai dizer para ele assim: olha bem, Cornélio, eu falei aqui hoje de manhã que quando um anjo comparece, meus irmãos, a Bíblia diz que Cornélio assusta e fica assim, ó. Aquele anjo fala para ele: olha, eu fui enviado dos céus para trazer uma notícia para você. Eu vim dizer o que Deus mandou ele dizer. Anjo só faz o que Deus manda, ou aquilo que a igreja manda. Anjo não tem autonomia, mas eles estão subordinados à voz da igreja. O anjo desce e diz: ei, eu trago notícia do trono de Deus. E de lá vem o seguinte recado: as suas obras, a sua oração tem chegado lá nos céus e tem ficado diante da presença de Deus. Está dando certo, e Deus manda dizer que tudo que você fez aqui de esmola e de oração chegou diante dele como uma oferta suave. Parece, tem alguma coisa, irmão, melhor do que isso? Você fazer algo e agora os céus vir testemunhar que está tudo certo. Agora, Cornélio, é necessário completar a obra. Porque Cornélio, a essa altura, já estava dizendo: a minha vida está resolvida diante de Deus, as minhas orações resolveram, a minha bondade de coração, presta atenção nisso, vou repetir, a minha bondade de coração já foi o suficiente para me conectar com Deus. Aí o anjo já não deixa isso ser alimentado na vida de Cornélio. Diz assim: Cornélio, manda aí dos seus soldados, sair de Cesareia, e lá em Jope, lá eles vão encontrar um homem
chamado, olha bem, envia pois a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Então o anjo agora, já deixando claro que a vida de Cornélio não está definitivamente e plenamente resolvida, começa a trazer detalhes. O anjo de Deus começa a dizer: vai lá, olha a cidade, veja bem, vai lá em Jope, manda ir lá em Jope. Lá vocês vão encontrar uma pessoa, alguém não, uma pessoa específica, Simão Pedro. Nome e sobrenome, é Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha os detalhes aqui. Como é que é a vida, como é que é o amor de Deus se manifestando? Ele está na casa de Simão, curtidor, junto ao mar. A cidade, o nome, o sobrenome, o endereço, a casa específica onde estava Pedro. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer movimento. Não é tanto faz. Não é, se um não for o outro. O céu seleciona. Quem é o agente que vai pregar? O céu seleciona quem vai chamar o agente. Os céus fala ao pregador. Os céus prepara o cenário. Cornélio, manda alguém chamar Pedro, que está em Jope, na casa do outro Simão, que é o curtidor. A casa é junto ao mar. Enquanto isso acontecia, irmãos, outro anjo já tinha ido lá em Pedro, e já tinha mostrado umas coisas para Pedro, que em resumo estava dizendo assim: o anjo tinha chegado para falar: Pedro, você está equivocado. Está vendo quem é que dá direção para sacerdote? Pedro, um anjo chegou: Pedro, você está equivocado. Você como presidente da igreja, você está entendendo que o evangelho, o amor de Deus, o grande amor de Deus, é só para um tipo de pessoa, pela questão de sangue. Agora entenda, Pedro, o céu não está revoltado contigo. O céu não vai te lançar fora por causa desse equívoco. Você foi ensinado assim, Pedro, mas hoje tem que mudar a sua cabeça. Igreja, entenda isso. Com a liderança, Deus envia anjo. Não entra nisso não. Aí o anjo fala: Pedro, traz lá uma simbologia, um saco, cheio de bichos, considerado pela lei como imundos. E diz: Pedro, come. E Pedro fala para o anjo: eu não posso comer, porque o Senhor sabe que eu sou zeloso, eu sou crente, eu sou separado, eu sou santo, e essas coisas, a tua palavra diz que é imundo. E o anjo insiste, e depois transfere para ele a aplicação, dizendo: ei, você está chamando de imundo aquilo que é filho meu, só porque não tem o mesmo sangue seu? Pedro, você acha que eu enviaria meu filho para morrer só para um segmento de gente? Meu filho morreu foi para que toda a humanidade pudesse ser salva. Ei, pastor, presidente da igreja, o céu manda te dizer que é para enlarguecer as portas, e a partir de hoje o porteiro ser apenas para dizer boas-vindas, porque ele não pode mais impedir ninguém de entrar. Aí Pedro, quando chega, ele conta tudo isso. Olha esse encontro, irmãos. Olha esse encontro. Cornélio fala: olha, eu fazia isso, e veio um anjo e me orientou sobre isso. Aí Pedro do outro lado dizendo: eu também estava de lá em Jope, e veio um anjo lá e me orientou sobre esse encontro. Encontro organizado por anjos. Hoje eu dizia para alguém ali fora: pastor, eu não sei pregar, como é que eu vou chegar? Queira hoje ser um pregador da palavra de Deus, e os anjos de Deus vão preparar os encontros. Mas entenda, ele prepara o pregador para o encontro, mas ele prepara também o ouvinte.
a mesma comitiva que desce para preparar o coração de Pedro, para entender a universalidade do alcance do Evangelho, é da mesma comitiva que sai um anjo para preparar Cornélio ao vir. Dará alabás. Mas hoje nós temos encontros carnais. Vamos pelo impulso da carne, encontramos com alguém que está movido pela carne, e aí dá tudo errado. Organizamos estruturas de cultos para haver encontro entre a palavra e o que carece da palavra, mas sem o aspecto, sem a participação dos céus, e aí esses encontros não passam de movimentos. Quando Cornélio cumpre ali o propósito de enviar alguém, e quando ele tem notícia de que Pedro, já instruído também pelos céus, está vindo, a Bíblia diz que Cornélio já estava na casa dele, e além da família, ele estava esperando na casa dele, e além da família, estavam com ele também os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Quem tem sede, não tem sede só para si, não quer água só para si. Consegue, quando encontra o manancial, antes de beber, ele convida os outros sedentos, né? Imagina você estar com sede, vê a água, e antes de beber, vai lá e busca todo mundo que você conhece que está com sede, e diz: eu achei, eu não bebi ainda, nós vamos beber juntos. Aquela mulher que Jesus encontra com ela, lá em Samaria, quando Jesus fala para ela que tem água para dar para ela, mulher, se você soubesse com quem você fala, você pediria para ele água e ele te daria água, né? Que nunca mais você teria sede. Sabe qual é a preocupação dela? Fica aí um pouquinho, fonte de água viva. E a Bíblia diz que ela corre para a cidade e começa a gritar: eu achei o Messias, eu achei o Messias, vamos beber, vamos. Aleluia. Paulo escreve aos Coríntios, né? Enquanto uns se fartam, come até passar mal, outros passam fome. Cornélio tinha essa sensibilidade. Ei, está acontecendo um mistério na minha casa. Haverá um grande derramar de presença de Deus. Certamente organizou os filhos, a esposa obediente. Filhos obedientes, disse: meus filhos, busca os seus amiguinhos. Minha esposa busca as suas amigas. E eu vou buscar meus amigos. Porque eles não podem ficar de fora do encontro que está preparado para a nossa casa. Não tem como alguém experimentar os céus, ainda que distante ainda que sem ser de forma intensa, e querer isso só para si. Quando nós não evangelizamos, isso dá uma pista, que nós ainda não bebemos para valer. Enquanto eu quero só para mim, enquanto eu estou conformado com esse negócio só para mim, fica aí uma pista, um sinal de que eu verdadeiramente ainda não encontrei com o manancial. Porque quem encontra com o manancial, lembra imediatamente de alguém. Ei, eu não posso beber agora, aquela minha amiga também tem sede. Não, aquele meu colega de trabalho também tem sede. Não, tem um primo do primo. Ei, tem um amigo do meu filho que tem sede. Ei, espera aí, manancial, não serve agora não, deixa eu buscar meus amigos. Cornélio enche a casa. Agora o anjo não mandou ele fazer essa parte. O anjo mandou ele mandar buscar Pedro. Os céus revelou um negócio entre Deus e Cornélio. E Cornélio pega o negócio por conta própria e expande. Porque a palavra do Senhor diz que as nossas tendas têm que ser alargadas.
E muitos entendem o seguinte: alargar minha tenda é aumentar meu patrimônio, alargar minha tenda é aumentar meu rebanho. E Deus manda te dizer que pensava assim: alargar a tenda é trazer mais pessoas que estavam debaixo do sol escaldante para encontrar a sombra do Altíssimo. Estou convidado para ir pregar no Maranhão, em Açailândia. Agora à tarde, a pessoa que está organizando lá diz assim: eu queria mesmo saber quantas pessoas que o Senhor vai trazer, porque a gente já viu que o Senhor só anda com a multidão. Eu estou no meio de uma fonte, irmão, que se eu pudesse eu colocaria milhares de milhares de milhares, porque é ruim demais passar sede. Quem já passou sede de Deus, quando encontra, irmão, quer que todo mundo que está com sede encontre. Chora todo dia quando vê alguém com sede: meu Deus, o que eu posso fazer para ele beber também? A casa é cheia de parentes. Hoje os maiores conflitos, as pessoas que mais brigam, as pessoas que têm o maior número de conflitos são entre parentes. Estou falando de igreja. Enquanto a casa do crente tem que estar cheia de parente, para os que já beberam, beber mais; os que não beberam, ter acesso à fonte. Porque a casa do cristão é um lugar de manancial, tem que ser. Mas hoje os maiores conflitos: pastor, tem um problema, quem é com minha irmã? Pastor, tem um problema, quem é com meu filho? Pastor, tem um problema com quem? Com a minha nora. Pastor, tem um problema que eu não suporto mais, com quem é? Com o meu genro. Pastor, olha, se tem uma coisa nessa vida que não dá mais, é meu irmão. Pastor, olha, sinceramente, meu irmão não dá, desde pequeno que nós não somos unidos. A casa do crente tem que caber o pai, a mãe, os irmãos, a cunhada, o genro, os filhos do genro, os agregados, tem que caber, tem que ter espaço, tem que ser alegre. Como vou amar alguém de longe, se nem o que é meu sangue eu não dou conta? Eu tenho pessoas aqui querendo fazer missão fora, querendo viajar para pregar fora. Como é que tá? Não, só com meu pai é que realmente ainda não. Vai não, meu filho, vai não, minha filha. Vai não, senhor, vai não, senhora. Resolve isso primeiro. Cornélio enche a casa. Pedro chega, Cornélio diz: ei, o que foi? Por que me chamaste? E claro, pela ordem natural, o encontro tinha que ser marcado pelo quê? Pedro chegar e se curvar diante do centurião, a autoridade constituída. Mas sabe o que acontece? Quando Pedro pisa na porta, a Bíblia diz que o chefão da polícia, da corte chamada italiana, diante de Pedro, analfabeto, se curva. Conseguiu separar bem as coisas. Eu sou centurião lá no meu trabalho, eu sou autoridade constituída lá no meu trabalho, mas agora chega aqui aquele que representa os céus. A Bíblia diz que ele adora. Aí Pedro, sabendo de como funcionam as coisas, diz o seguinte: homem, põe-se de pé, por favor, eu também sou homem. Para Pedro não foi coisa de se comemorar, mas para os céus aquele gesto fala muito. Recebeu com honraria e respeito o enviado de Deus. Ei, eu respeito o homem de Deus, não é porque o homem de Deus precisa dessa deferência, é porque isso alegra os céus. Irmão, para o senhor enviar o seu filho para ir no vizinho levar uma encomenda, e lá o senhor ficar sabendo que colocaram os cachorros, ou trataram o seu filho com indiferença, dá uma tristeza, não dá? Foi fazer o bem. Mas se chegar a notícia: pai, quando eu cheguei lá eles me receberam com um sorriso, pai, mandaram agradecer, muito obrigado, muda tudo, né? Tem muita gente batendo porta na cara do enviado, da enviada. E o enviado, a enviada volta tranquilo, mas quem enviou não fica satisfeito.
Depois dessa apresentação, Pedro começa a externar a palavra de Deus. Faz um resumo em breves, breves palavras aqui. Faz uma síntese acerca da vinda, da morte e da ressurreição de Cristo. E agora aquela casa cheia do encontro marcado pelos próprios céus. O texto vai dizer assim. Sim, um detalhe, né? Vocês viram que o anjo dá o endereço, passa todos os detalhes, mas ele não é o pregador? Por que o anjo não terminou a missão? Eu acho que passam 4 dias nessa conversa. O amor de Deus por nós, pelo homem. O anjo faz tudo, mas é o homem que vai para o arremate. Quantos esforços de anjos têm sido quase que em vão, porque nós homens não temos percebido que é para nós irmos lá fazer o arremate. O anjo dá o endereço, fala quem é, arruma o pregador, arruma o ouvinte, marca o encontro, mas ele não anuncia. Ele é proibido de anunciar, porque senão ele quebraria um propósito do Pai. São os meus filhos que vão anunciar. Os anjos arrumam tudo, mas ele usa uma criatura pequena, que passou a ser filho, para transmitir os céus para as pessoas. Você consegue ver o quanto Deus te considera? Quando uma pessoa começa a ver esse papel dele assim, essa condição dele assim, desse respeito, essa deferência, esse amor de Deus, ele sara das doenças da alma. Ele começa a ver a importância dele, não perante homens, mas diante de Deus. Imagina, Deus usa anjos poderosos para organizar tudo, para você chegar lá e falar assim: aceita Jesus hoje, hoje a salvação chega na sua casa, hoje a vida seja na sua casa, hoje a cura seja na sua casa. O pastor Marcos Feliciano, ele vai falar do defeito de fabricação. A doença dos homens hoje é porque nós somos chamados para isso. Quando nós não fazemos isso, que é a nossa única missão, nós adoecemos. Faz um teste aí, varô, e comece a anunciar a palavra de Deus. Lê para entender e anunciar, ainda que em breve esforço. E você vai sentir cura na alma. É o rádio que não toca música. É a televisão que não transmite som e imagem. É o fogão que não está conectado com gás, e aí não é fogão, é apenas uma coisa no canto. Fogão só é fogão se tiver uma labareda ali. Deus está falando contigo nesta noite. Começa a fazer aquilo que você nasceu para fazer. E aí a vida passa a ter sentido. Eu tenho vontade de morrer. Sim. É o fogão que não tem fogo, ele passa a ser morada de coisas ruins. Lá na fazenda tinha 2 fogões. Um na cozinha que não tem sossego, tadinho daquele fogão. E um fogão que estragou um pouquinho, nós colocamos ele lá fora. Olha a loucura disso aqui. O lá da cozinha, nem aranha não encosta. O irmão Wilder conhece, alguns irmãos aqui conhecem. Porque ali vai lenha, né, meu irmão? O dia todinho, né? Mas o que nós colocamos lá fora, Danilo, estava cheio de rato. Os 2 são fogões. O que está cheio de fogo dia e noite, nem aranha não encosta. O outro, irmão Daniel, sabe o que era? Nós podemos chamar aquilo ali, Danilo, de uma maternidade, né? Porque era ratos de todas as gerações ali dentro. Demanda. Pedro anuncia, agora já liberto do preconceito, já compreendendo que a palavra de Deus era para todos, ele anuncia, e ao anunciar a palavra de Deus, olha bem, enquanto falava,
Irmãos, aqui não diz que veio, aqui não diz que desceu. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu. É um negócio assim, irmão, desabou, caiu o Espírito Santo sobre todos, sobre Cornélio, sobre a esposa de Cornélio, sobre os filhos de Cornélio, sobre os parentes, sobre os amigos. Todos ouviram e foram inundados com a presença do próprio Santo Espírito de Deus. Aleluia! Vizinho que não tinha nada a ver, não sabia nada de salvação, amigos íntimos que não tinham interesse nenhum por aquelas coisas, não só convencidos a aceitar Jesus, já inaugura a caminhada cheio do Espírito Santo. Isso aqui está em Atos, isso aqui está no Novo Testamento, para aqueles que não acreditam no Velho. Isso aqui é para hoje, isso aqui é para agora, isso aqui tem que ser o comum dentro da igreja, isso aqui tem que ser o normal dentro das nossas casas. Alguém foi para minha casa esses dias, chegou lá à tarde e falou: pastor, quando eu cheguei aqui na porta do senhor, eu senti um negócio assim gostoso aqui, né? Tem como vir mais? Eu falei: vem, meu filho, pode vir. A porta fica sempre aberta, é só empurrar. Esses dias de chuva a gente encosta por causa da... É só empurrar. Tem que ser assim na sua casa. O aflito tem que aproximar, independente da religião, da crença. Ei, desabou sobre aquela casa o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Se alguém não foi alcançado, é porque não ouvia a Pedro. Mas todos que ouviam foram batizados com o Espírito Santo. Termina o negócio, Pedro diz: estou indo embora. Cornélio diz: E a Bíblia vai dizer que ele ficou uns dias por ali. Porque o que aconteceu? Cornélio diz: Pedro, fica mais um dia. Daí a pouco um daqueles parentes, né? Agora é lá em casa. Aí um daqueles amigos lá em casa também. Termina o texto dizendo: e Pedro ficou ali por uns dias. Pedro volta para Jerusalém, e lá tem que fazer uma reunião para dizer: meus irmãos, calma, eu vou explicar. Deus não só salva ímpio, gentil, Deus já salva batizando com o Espírito Santo. Eu vi isso. É a partir dali, meus irmãos, que o Evangelho começa a nos alcançar. Cornélio inaugura a salvação da forma que tem que ser. E eu e você somos consequências do que aconteceu na casa de Cornélio um dia, registrado em Atos 10. Esses anjos continuam a serviço da igreja, o Espírito Santo continua adornando a igreja, e existem muitos Pedros aqui, e ali existem muitos Cornélios, e essas coisas precisam se encontrar, esses agentes precisam se encontrar. Vamos orar. Uma aplicação muito interessante, pelo menos ao meu sentir. Ser bom de coração, Deus aprova. Ter o seu momento de reza, de oração, Deus aprova. Ser caridoso e amoroso com o próximo, Deus aprova. Mas isso não garante a salvação. Vou repetir: não fazer mal a ninguém, Deus aprova. Não fazer mal a ninguém, Deus aprova. Fazer o bem a todos, Deus aprova. Ser generoso, caridoso, Deus aprova.
ser ofertante, Deus aprova. Ter uma vida de oração, de meditação, reconhecer que Ele existe, isso tudo é bom. Mas isso não é salvação. Precisa um homem. Precisa um homem ir lá, um homem aqui, um homem, mulher, ir lá e orar. Eu procuro fazer o bem com todo mundo, eu não mexo com a vida de ninguém, eu sou trabalhador, sou dedicado, eu estou com a minha consciência tranquila, e está mesmo, e tem que continuar mesmo com a consciência tranquila, só não está salvo. Foi necessário um homem lá. Não, mas eu tenho experiência, até vejo anjos, mas precisa um homem lá, porque Deus deu a graça, foi para homens, para conectar pessoas caídas, agora de pé e reconciliada com os céus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente iludida por ser uma pessoa boa. Não tem que mudar, tem que continuar sendo bom. Mas para entrar no céu tem que receber uma oração de alguém dizendo: ei, receba aí a salvação. Hoje nós seremos muito breve. Vamos terminar com o tempo, eu ainda tenho que orar ali no gabinete. Mas eu quero aplicar essa palavra, né? Fazendo uma pergunta muito direta, se tem alguma pessoa que quer receber o manancial na sua casa. E a partir de hoje, tanto você, ou o senhor, a senhora, os seus parentes, e todos os seus amigos, inclusive alguém que visitar você, a partir do fluir do manancial na sua vida, também encontrar o rio de água viva, e não ser mais um sedento na terra. Se você tem interesse, olha bem, Cornélio estava com tudo resolvido aqui na terra, né? Não tinha mais nenhum problema nenhum. A Bíblia diz que ele tinha família, tinha casa, e tinha um bom emprego, e tinha uma consciência tranquila. Porque nós só pregamos para as pessoas que estão mal, não é assim? Vocês já viram que o evangelho é só assim? Para você que está doente, para você que aconteceu uma tragédia, para você que perdeu as coisas. Eu estou trazendo um evangelho aqui numa ótica diferente. É para uma pessoa que não faltava nada. Tinha família, a família era obediente, porque onde ele estava, a família estava. Ele era caridoso, ele tinha amigos íntimos. Aqui está dizendo, ele chamou os amigos íntimos. O evangelho, irmão Hélida, é também para as pessoas que não falta nada aqui. Nós gostamos de convidar aquele: ó, você que está passando por uma luta, você que está passando por uma prova, você que está com a família doente, você que está na UTI, você que talvez aceitar Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Não, irmão, é para todos. E hoje a mensagem é para você que não falta nada. A mensagem é para você que está bem, está fluindo no auge do profissionalismo, está fluindo com a família equilibrada, tranquila, está com saúde, mas te falta Deus. Ah, mas eu oro. Mas isso não é resultado de salvação. Tem que ouvir um homem comedor de feijão, bem menor do que você muitas das vezes, para ser usado por Deus. Sabe qual era a patente de Pedro? Pescador. Mas foi ele que foi usado para pregar para o centurião.